Vai. E começa agora o primeiro episódio do Café com Elas. E compondo minha mesa aqui hoje tem o Mirela Bonfim, Fernanda Borges e eu, Brígida Toches. Hoje a gente vai contar pra vocês como surgiu essa ideia do café, a nossa história de empreendedora e vai ser muito bacana. Passo agora a xícara para minha amiga Fernanda. Opa! Vamos lá. Falar um pouquinho pra gente. Vocês querem saber primeiro como começou a ideia do Café com Elas? Sim. Então, o Café com Elas veio das minhas mentorias. Eu sou mentora de massagem, limpeza de pele e formo empreendedoras, né? No fundo, a gente não forma massagista, a gente forma empreendedoras. Sim. E notei nessa dinâmica de formar empreendedoras um déficit muito grande na hora de empreender. A desistência logo de cara, a falta de apoio das pessoas que deveriam apoiar, né? Porque normalmente você conta com o apoio das pessoas que estão ao seu redor. Acaba que tudo tá difícil. Isso não tá sendo difícil. Isso não As acontece. pessoas ao redor são as que menos apoiam a gente no começo, né? E aí, assim, eu comecei a notar que elas desistiam. Eu ligava uns 2 meses depois pra marcar uma massagem com uma pessoa que tinha feito curso comigo e ela já não estava mais fazendo massagem. Elas estavam num caixa de algum lugar. E não que isso seja um problema, se isso for uma opção dela. Mas se ela procurou esse investimento, se ela investiu esse tempo dela na massagem ou em qualquer outra mentoria, era porque ela deveria dar continuidade. E você entendeu, Fê, que qual que era a maior dor dessas pessoas? Exatamente o fato do gerir, né? Fazer essa gestão e do injetar. A pessoa acha que no empreendedorismo eles vão injetar todos os dias. Porque tem essa falsa ideia mesmo, né? Da falsa venda diária. E aí foi quando uma mentorada muito querida, que tem um potencial, todas têm, né? Sim. Mas você sempre tem aquela que você tem um apego maior. Sim, se destacou. E aí quando eu liguei pra ver se ela podia me fazer uma massagem, ela falou que tava num caixa de um restaurante. E eu perguntei por quê. E ela falou que não tinha cliente, que ela tinha ficado acho que 3 semanas sem vender e aquilo pra ela foi o fim. E aí eu comecei a pensar, nessa hora eu já liguei um start, que eu precisava fazer algo. Só que eu ainda não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia. Sim. E aí, num domingo, eu tava com os meus filhos na praça, numa pracinha, veio uma ideia. Eu falei, cara, eu vou montar um grupo de mulheres empreendedoras pra gente poder escutar a dor uma da outra. Sim. E ver aonde a gente pode ajudar. Eu nunca tinha visto antes essa ideia. Bem, aonde eu vivo hoje, na nossa cidade, a gente não vê nada. Não vê nada. Onde se apoia. Nada, muito nada. pelo contrário. A gente vê as empreendedoras atrapalhando a vida da outra. Essa é a verdade, né? E aí foi aonde eu achando concorrente uma da outra. Exato. E aí foi aonde eu liguei pra Brígida num domingo, eram umas 9 da manhã. Domingo, 9 horas da manhã. Oi, Fernando, gente. E aí contei pra Brígida mais ou menos um esboço da ideia que eu tive. E na hora a Brígida falou assim, topo, já tinha pensado em algo mais ou menos parecido, mas você chegou com o que faltava, assim, parece que você preencheu a lacuna que estava faltando da minha ideia. Eu já estava sem esperança, né? Eu estava sem esperança que um dia poderia acontecer isso aqui. Por conta, eu tô todo dia no comércio, eu vejo a desunião que é, então eu estava sem esperança já em algum dia ter um grupo desse. Porque as pessoas acham que quem presta serviço... O meu ramo, eu sou prestadora de serviço, né? Sou professora, sou massagista, esteticista. Mas apesar de eu ser uma prestadora, eu vendo. Sim. Eu vendo todo dia o meu serviço. O seu serviço. Então, assim, na hora eu falei, cara, eu vou ligar pra Brígida e vou ver se ela topa essa ideia. E a gente, no início, não tinha ideia do podcast. No nosso início, a ideia era fazer cafés mensais. Não tinha nem nome, né? Não tinha nem nome. Não, vamos reunir um grupo. Vamos reunir um grupo de empreendedoras. E a ideia era fazer cafés mensais pra gente poder
escutando uma outra, apoiando uma outra. Vamos supor, se você tem um restaurante, por que não juntar todo mundo e ir lá nesse restaurante? E pra se apoiar mesmo. Exatamente, e fazer a roda um girar. Consuma o do outro. Sim, porque sim. muitas das vezes a gente deixa de consumir na nossa cidade, Pra consumir de consumir fora. Exatamente. E às vezes o nosso comércio ele precisa tanto de uma ajuda, né? De uma da outra. E Sim. temos bons profissionais Nossa, aqui dentro. excelentes. Quando a gente entende isso, de que no Entendeu? interior a gente encontra serviços melhores, produtos melhores do que, às vezes, Exato. muitas das vezes nas Uma grandes atenção cidades, melhor. Uma atenção melhor. em Uma atenção todos os melhor. sentidos. Porque aqui nós somos no interior. A pessoa que vai na sua loja, você conhece pelo nome. Sim. Você chama Conhece pelo história, conhece nome. pai, conhece E, mãe. e todo mundo gosta de uma história, exatamente. Sim. Todo mundo gosta de uma história, né? De contar, de Todo um mundo gosta- acolhimento. É isso Pode ser aí. acolhido. É o que a gente escuta na faculdade. Isso se chama escutativa. Quando a gente consegue dar para o nosso paciente ou para o nosso cliente uma escutativa, a retória é muito melhor. Sim. Muito melhor. Então, o Café com Elas, ele surgiu nessa intenção. Nessa de que intenção. todo mundo se abraçasse no Exato. ramo empreendedor. Só ali. que quando a gente postou o Café com Elas no Instagram, as pessoas acharam que era um grupo fechado. Inclusive eu, tá? Sim. Porque eu não participei do primeiro Café com Elas. Hoje eu tô aqui com as meninas. Não, mas não faço foi parte. só você. Mas isso Muita aconteceu. Vou gente. dizer que 90%. Isso Calaram aconteceu. 90% das Pararam mulheres a gente. que ouviram acharam que era Um grupo fechado. fechado. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi a nossa ideia. Não. A gente Não, queria não. acolher o máximo de gente possível. Sim, e mostrar a força do que empreendedor. nós mulheres temos. Exato. Que hoje, eu vou dizer que 80% a 90% do comércio bonjesuense tem uma mulher. O homem tá na sempre tem. frente, mas a mulher tá ali. Sim, sim. E aí, quando a gente fez, a gente jogou no Instagram e tudo mais. Passou-se umas 2 semanas, várias pessoas encontravam comigo ou com a Brígida na rua e falavam assim: poxa, bacana, na próxima eu posso ir? Aí eu, como assim pode ir? Não, porque vocês não me convidaram. Aí começou o tal do convidar. Vocês não me convidaram. Aí a gente, não, mas não tinha convite, era pra todos. Tanto que a gente jogou no nosso Instagram pessoal para todos. E aí, passou. A gente ia fazer outro em dezembro, né? Sim. Só que não deu tempo com a correria de dezembro. E aí o dono aqui do Pod Studio, o Sandro, começou a me mandar várias mensagens pedindo pra gente fazer um podcast, porque ele tinha visto A ideia. O nosso café. o nosso café, tinha visto algo ali. E eu não queria. E eu falava com o Sandro, não, isso não vai rolar, não foi pra isso que a gente criou isso. E o Sandro, não, vai rolar sim, vai rolar sim. E aí eu chamei a Brígida pra gente bater um papo, e a Brígida virou pra mim e falou assim: Fê, mas eu acho que a mesa precisa de mais uma pessoa. Sim. É Não demais. só de um convidado. Sim. Mas eu acho que na mesa precisa de 4 pessoas. 3 coparticipação, sabe? Colaboradores e um convidado. Uma convidada. Uma convidada, Uma né? convidada. Pra compor e ficar bem harmônico. E aí passou, depois que a gente bateu esse papo, foi passando. E aí a Mirella entrou em contato comigo pra eu fazer um serviço nela, um serviço de estética. Sim. Só que eu já conheço a história da Mirella. Né? Há muito De longas tempo. datas. Há muito tempo. E eu vou deixar ela contar a própria história. Mas eu já conheço a história da Mirella, e a Mirella, ela tem essa veia empreendedora. Até um pouco diferente da minha, né? Porque somos 3 mulheres com estilos diferentes, personalidades diferentes, mas que juntas conseguimos compor algo muito bacana. Sim. Então, assim, A ideia central é a mesma. exato. Então, quando eu pensei na Mirella, eu pensei até em mostrar pra todo mundo esse lado da Mirella que eu conhecia há mais de 10 anos atrás. Eu não trouxe a Mirella aqui pra mostrar a Mirella imparável de agora. Eu trouxe pra mostrar a Mirella. Imparável. Eu trouxe pra mostrar a Mirella de 10 Sim. anos atrás. 12, 13 anos atrás. Né? E aí eu falei com a Brígida antes, lógico, porque como Sim, somos sim. as idealizadoras do café, eu precisava do aval da Brígida. E na hora, a Brígida falou assim: vamos marcar um café. Que inclusive, Brígida também me conhece de longas De datas. longas e longas. Não sei nem quantos anos. Não é? Nem quantos anos, mas a Mirella também. Então, vou deixar ela assim, contar. o café ele foi criado para uma rede de apoio que não encontramos aonde deveríamos encontrar.
Então, quando eu pensei no café, eu pensei nisso. Numa rede de apoio que não encontramos aonde deveríamos encontrar e acabamos desistindo antes da hora. Então ali tá uma pessoa pra falar assim: cara, eu tô cansada, Brígida, meu movimento tá assim, assado, eu tô cansada. E você virar pra pessoa: mas vai melhorar, cara, vamos fazer um movimentinho aqui, vamos... Como a gente pode fazer, né? Como a Brígida, né? Porque a Brígida tem essa pegada muito grande, né? Na pandemia, em questão de live. Sim, começou aqui com Jesus. De se reinventar, de pegar ideias, né? Porque a gente não cria ideia, a gente copia ideias de pessoas que já fizeram e faz o nosso jeito. Exatamente, coloca a nossa essência. Então, assim, isso faz muita a diferença. E aí foi aonde eu chamei a Brígida topou. Depois eu chamei a Mirella topou e cá estamos nós três nos apresentando antes de chamar um primeiro convidado para estar aqui podendo contar a história. Né? E é engraçado que, por mais que tenha acontecido dessa forma, como vocês estão vendo, né? De forma tão aleatória, no final a gente parou, na última reunião que nós tivemos, a gente parou e falou assim: cara, mas olha que engraçado, a gente se conecta de certa forma, porque a gente tem história na vida de todo mundo. Fernanda tem história na vida da Brígida tem na minha história e assim sucessivamente. Então acaba se completando, a nossa história ela se completa. Que o interior traz. Exatamente. É isso aí. O interior traz isso. De histórias. Poderia ser outras pessoas que também nos conectássemos. Sim. Mas que, né, o interior traz esse negócio, a conexão. A conexão. Que você encontra pessoas e anos depois se juntam de novo. Sim. Isso aí. Entendeu? E pra você, Brígida, como é que foi receber a minha proposta? Num domingo, 9 da manhã. No domingo de manhã, a Fernanda mandando mensagem e eu já vi aquela carência, aquela coisa, porque eu sempre fui isso aqui. Sempre fui assim, tudo que eu faço muito intensa. Então... A Bri é 8 ou 80. eu sou 8 ou sou 80. Ou eu gosto ou não gosto. Eu vi, não, tchau, tchau. Quando eu recebi o convite da Fernanda, a gente não tinha nem nome ainda, né? Não. Mas a gente ia marcar um café. Aí eu fui e dei ideia. Porque há muito tempo eu tive um pedal já. Meu pedal era pedal, elas no pedal. Eu falei, cara, se é feminino, vamos continuar com elas? Vamos marcar um café? Café com elas. Eu achei assim bem bacana esse nome. Aí a Fernanda topou na hora, não, vamos. E daí foi surgindo assim, o dia inteiro de áudios. Fernanda, o dia inteiro de áudio, mandando áudio, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, gente, será que é o que eu estou querendo? Porque eu tinha ideias, mas precisava de um puxão de orelha. Sim. Que daria certo. E precisava saber se a sua ideia ornava com a minha no final de tudo não também, adiantava. né? No final se teria essa aceitação também das pessoas. Gente, Fernanda, eu há anos que eu não vejo Fernanda. Há anos. E Fernanda apareceu agora na minha vida de novo, pelo amor de Deus. Padre Melo, Fernanda. O que a Fernanda quer comigo agora? Aquela maluquinha do Padre Melo. E acabou que deu super certo. Né? Fernanda cresceu. Não muito em estatura, mas tô aí. Desenvolveu, cresceu, criou família, profissionalmente. E isso é bom. O que somos hoje, né, Fernanda? Isso aí. O que somos hoje. O que somos hoje. E eu falo sem muita demagogia, que eu tenho muito orgulho da pessoa que me tornei, porque essa veia empreendedora minha é algo que eu me orgulho dela. Sim, porque é algo também. Assim que eu penso nela 24 horas. Eu penso em como melhorar ela 24 horas. E o melhor que eu acho que esse grupo aqui tem de bacana é que a gente não quer crescer sozinho. Porque se a gente quisesse crescer sozinho, a gente ia falar assim, cada um lava as mãos, cada um que se vire aí. Fernanda, essa frase que você usou agora do crescer sozinho, isso não tem como. A Brígida precisa das pessoas pra trabalharem, pra venderem na loja. Você precisa, querendo ou não, de uma pessoa pra estar em parceria com você. Eu preciso, querendo ou não, de uma pessoa pra estar em parceria. Então não existe essa possibilidade de eu vou crescer sozinho, eu vou ser grande sozinho. Não tem como. Só se você já nasceu grande. Se você já nasceu grande, aí você vai crescer sozinho. Porque aí você vai depender de outras pessoas ao mesmo tempo. Também tem. E assim, uma vez eu escutei eu tava fazendo um curso de marketing em Vitória. E o cara virou e falou, ele tava dando uma palestra, né, falando sobre uma pessoa que comprou uma bolsa de 500 mil reais. E aí ele perguntou pra plateia o que o pessoal achava daquilo, e o pessoal achou um absurdo uma pessoa gastar uma grana nessa bolsa. E o cara virou e falou assim, cara, não, porque o dinheiro gira. E se a gente ajuda um ao outro, o dinheiro gira, continua girando, porque infelizmente ninguém trabalha por caridade.
eu não fiz o café pensando em caridade. Eu fiz o café pensando em ajudar e me autopromover, Sim, claro. Eu não vou ser aquele ficar usando uma demagogia do não, coitadinho, caridade. Não, a gente faz pra ajudar o outro. Até porque Compartilhar ideias. O empreendedorismo é pra gente crescer. Exato. Eu quero sair do estacionado. Eu quero crescer. E uma forma de se autopromover. Então, assim, é o que ele falou que eu achei muito interessante. Quando você ajuda o outro, o dinheiro gira, as coisas giram, a roda gira. E é isso que eu queria fazer aqui. Foi o que a Mirella falou. A gente vê gente saindo daqui pra ir aqui em Itaperuna, meia hora, pra fazer coisa que você tem aqui. Eu lembro você falando sobre isso, eu lembro de uma cliente que estava na clínica há um tempo atrás, uma cliente muito bem posicionada aqui na nossa sociedade. E aí ela virou e falou assim, ai, passei lá em São Paulo, pra quem não conhece Natália Beauty, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem. 12 mil, uma sobrancelha. Exatamente. Passei lá em frente do estúdio da Natália Beauty, eu quase que entrei. Eu falei, mas lá você pagaria pra fazer uma sobrancelha de R$200? Uma sobrancelha comum, limpeza, né? Design comum. Sim, pagaria pra fazer R$200. Eu falei, que engraçado, né? Quando a gente cobra aqui R$30, R$50, as pessoas acham caro. Acha. Porque a gente tem a mesma essa sobrancelha, cultura, ou até melhor. Mesma sobrancelha, muito melhor, muitas das vezes. Porque a gente tem a cultura de valorizar o que tá fora do que o que tá dentro. Falar, eu fiz lá não sei aonde, eu fiz. E eu peguei essa linha de raciocínio até, eu tava falando até num pod que eu gravei com o Sandro, de quando eu realmente morei fora do Brasil e que eu fui com essa ideia de tipo, porque fora é muito melhor. E lá, quem era idolatrada na minha técnica, quem era muito boa no que fazia, são as pessoas do Brasil, né? Da minha cidade. Olha que interessante. Então, assim, a gente tem essa cultura de valorizar o externo, né? De valorizar fora, o exterior, muitas das vezes, e não valorizar o que a gente tem aqui, que é o melhor, que é a técnica, que é o melhor atendimento, que é o melhor procedimento, que é a melhor educação. Então, isso de valorizar fora acontece muitas das vezes. Agora, Bri, e como é que foi botar o nome da Mirella no Café com Elas? O que passou na sua cabeça em primeiro lugar? Mirella? Falei, gente, a Mirella, a imparável. E nós somos o quê, Brígida? Paráveis. Não, a gente nunca parou. A gente nunca parou na vida, não. Não, mas se a gente puder dar uma desacelerada, a gente dá. Mas a Mirella é acelerada com a gente, querida. Acho que a maternidade desacelera um pouco. Ou acelera por outro lado, sei lá, né? Ela cansa. Eu tô bonita assim, minha filha, mas por trás disso aqui tá o pó da rabiola. É pura olheira. Eu vi a Brígida chegando pra se maquiar. Olha só, me entregando. Mas mas e aí, como é que foi? Não, quando a Fernanda falou, e aí eu já conhecia a história. Eu conhecia a história. Sim, e aí eu expliquei já a proposta. conhecia a Mirella. Porque a Bri falou, mas a Mirella, aí eu expliquei a proposta, né? A Mirella, eu posso dizer que ela é um pedaço da cria minha. A Mirella trabalhou comigo na minha loja. Então, é uma cria minha. E quando eu te liguei pra te oferecer, Mi, como é que foi? Foi uma surpresa. Por conta desse movimento até, né? Porque muitas das vezes é o que a gente estava conversando aqui. Geralmente são grupos fechados, que são grupos que a gente não entra. Isso eu falo não só dentro de Bom Jesus, tá? Como a Fernanda falou, ela mentora, eu também mentoro. Eu mentoro mulheres, né? E homens do Brasil e fora do Brasil hoje, com a comunidade Imparável Beauty, até por isso eu nomeio tudo que tem a ver comigo como imparável. Por isso que a gente tá brincando, tá, gente? É uma piada interna. É algo muito forte pra mim. É algo muito forte na minha marca também, essa parte do imparável. E muitas das vezes, quando eu mentoro essas pessoas, a maior dificuldade delas é conseguir exatamente isso, parcerias. Então, isso não é algo de Bom Jesus. É algo que acontece em todos os lugares. Existe sempre essa competitividade que não existe, né? Não existe. Que não existe. Porque às vezes a gente se coloca, não, porque ela é minha concorrente, né? Eu me vejo como concorrente. O que seria de nós se não fosse concorrentes? Não, na real, eu acho que não. Que não existe, não deveria existir essa palavra como concorrer com o outro. Deveria existir algo do tipo agregar com o outro. Porque cada um tem a sua essência. Eu trabalhando com cílios, eu tenho a minha essência. Você trabalhando com loja, você tem essa essência. A Fê trabalhando com estética, ela tem a essência dela. E se mesmo assim eu tiver outras pessoas na mesma área que eu
eu vou ter identificação de cliente. Vai ter Quantas épocas que você não formou? Quantas? Quantas vai você ter não épocas formou? que você vai se conectar comigo, que Sim. você vai se conectar comigo Sim. como pessoa. Mas vai ter épocas que você não vai mais se conectar comigo e aí você vai ter ido pra uma outra profissional, porque naquele momento você tá vivendo aquela Sim. época. E o melhor aqui, tá tudo bem. Exatamente, Tá tudo bem. Cara, sabe o que acontece muito lá na clínica? Que clientes chegam falando assim, eu fazia meus cílios com fulana de tal. E aí eu passei a fazer com você, porque eu conheci o seu trabalho, gostei. E aí encontrei com fulana de tal na rua e ela virou a cara pra mim. Gente, que falta de profissionalismo. Sim. Porque tá tudo bem, a Tá cliente, ela é sua quando ela tá na sua marca, quando ela tá ali na sua loja, quando ela tá na Sim. sua, sabe? E eu só vou virar cara pra minha cliente se ela estiver me devendo lá e comprando do lugar. Aí eu vou virar Ou cara. se ela estiver indo pra praia. É, estiver me devendo for pra praia, eu vou virar cara. Brisa, Agora também isso, tô pra te tá falar que tudo acontece. bem, tá tudo bem. Eu também acho. Tô pra te falar que acontece, tá? Sim, e como acontece? De cobrar. E lá na clínica a gente tem uma relação de não. Em momento algum a gente vira cara pro outro, independente se ela tá devendo ou não. Por conta disso, entendeu? Por conta da nossa ética profissional. Na minha, É difícil, lá na hein? minha... Mas é difícil. É difícil. Lá é na difícil. minha, eu parei de fazer os anotados exatamente pra eu não ter essa indisposição Sim, com o porque você cliente. perde Não, cliente, também, amiga. também hoje eu não faço mais não. Você perde Hoje eu... cliente, amiga e fica. Sim, E você ainda sai como Sem ruim. produto. É, com Você ainda certeza. sai como ruim. Mas enfim, Aí você se sentiu me senti super feliz de estar dentro desse clã. nesse movimento. Desse clã Café com Elas. E vai. movimento. E vamos falar dos nossos parceiros aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Parceiras. Essa aqui, produzido na roça, é de uma amiga minha, pessoal, a Paloma. O café dela é artesanal, é o pai dela que faz. Sim. É um café muito bom, um café que a gente já toma lá em casa já tem um tempo. Ele faz tanto moído quanto em grão pra você. É uma Triturar. empreendedora. É uma empreendedora. Uma empreendedora. Ainda pequena, mas eu tenho fé que ela vai crescer pra caramba, porque o café dela realmente é muito bom. Oferecendo qualidade. Oferecendo qualidade. Ela até ofereceu um kitzinho pra quem tiver ao vivo. Pra gente sortear. A gente sortear, a gente Pega poder essa garrafa aí pra sortear. mim, Fê. Então quem tá aí ao Já vou vivo, tomar ó, um Instagram. café aqui, ó, aproveitar. Aproveita. Pra conhecer, porque eu não conheço. Uma delícia. A gente tem que falar também da Cris, da Foto Real, que patrocinou as nossas nossas canecas. canecas pra gente poder tomar um café. Boa hora pro café, não sei se a gente vai dormir, porque somos aceleradas. Vou colocar pra lá. Tá bom, os meninos já estão brigando comigo. Tem a Cris, né? que Obrigada, Cris. patrocinou pra gente. Nos O Sandro, que tá aí com esse pote maravilhoso pra Inclusive, gente. deixei lá os vídeos pra vocês conhecerem aqui o estúdio, que é, eu acho que é um estúdio de ponta. Sim. Em Bom sim. Jesus e região, aqui é o estúdio de ponta. E é muito interessante a gente falar sobre ser o estúdio de ponta, que hoje o Instagram, né, que é a nossa maior fonte de divulgação, ele tem entregado conteúdos que realmente têm a qualidade. E aqui o Sandro faz vários tipos de parceria aí pra trazer essa melhor qualidade pro vídeo de vocês. Exatamente. Colocamos também aqui como os nossos parceiros, né? Os nossos empreendimentos, né? Sim. Que é a Mirela Bonfim, Fernanda Borges, estúdio. O seu o quê? Mirela Bonfim Clinic Academy Shop. Isso. A Fernanda Borges, com o estúdio dela. Exato. A Lígia vai chegar ainda, a gente vai falar dela. Aham. A Lígia, A Lígia vai chegar. maravilhosa, fotógrafa Barbarella, ó, calçados. Barbarella. Que é... Não vou dizer desde onde nasci, que a Barbarella foi uma outra versão de uma outra loja nossa. E é isso aí. Então, Brígida, agora, já que você puxou o gancho da Barbarella, conta pra gente como é que você começou a empreender, pra ver se o pessoal começa a entender o que é empreender. O que é empreender? Vou resumir bastante, porque a história é longa, a história começa há 60 e tantos anos lá atrás, com meu pai. Hoje eu acho que a minha veia empreendedora, ela vem do meu pai. Lá em casa, eu e minhas irmãs, vem do meu pai, isso aí. Que não seria o que ele é hoje, graças à minha mãe, que é o braço direito do meu pai. E o meu pai, pra quem não sabe, a gente tem loja em Bom Jesus, graças a ele. Nós não somos daqui, meu pai não era daqui. Meu pai é de Santa Maria de Campos. E lá, ele bem pequeno, lá tem uma linha de trem. Passa uma linha de trem lá. E o meu pai, pra ter o dinheirinho dele, a minha avó fazia pastéisinhos pro meu pai vender no trem. Então meu pai todo dia ia com tabuleirinho e pra vender
devia ter uns 5, 6 anos de idade. Mas na roça, né, então você podia, não tinha perigo. Ainda era normal isso aí, esse trabalho, 60 anos atrás. Isso era normal. E aí meu pai ia pra linha pra vender pasteizinhos. E dali começou, né? E foi se passando anos, meu pai foi pra Marinha. E anos depois, foi convidado a ser representante comercial. Aí nós viemos pra Bom Jesus, com carrinho velho, tá? Pobre. Carrinho bem antigo. Pobre. Depois eu vou explicar por que eu pobre. Um carrinho bem antigo, botou minha mãe no carro, veio pra Bom Jesus, onde nasceu minha primeira irmã, a Bárbara. E aqui começou tudo. Meu pai era vendedor e resolveu abrir uma lojinha de sapato. Era até em Boas do Norte na época. Nós não tínhamos nada dentro de casa. Eu só lembro da Elba Calçados. E não, a Elba já era um paraíso. Eu perto lembro da tinha Elba. lá ali nos Boas do Norte. Mirella acho que nem lembra, Não. né? Eu lembro da Elba. Era só um cômodo e as caminhas, tudo junto. Fogão, as caminhas e a frente da loja, né, as banquinhas de madeira com os sapatinhos. E daí meu pai vendendo, viajando, foi começando a construir, a fazer contatos. Aí depois dali veio a Elba, né? Eu lembro a Elba aqui próximo, no centro aqui. Meu pai começou a ser distribuidor de sapato, mas tudo assim, muito pouco, sabe? Não é coisa assim, distribuidora, que fim rios de dinheiro. É porque a pessoa tem que entender que a gente vai crescendo aos poucos mesmo. Processos, né? São quantos anos São temos aí? degraus. Processos. Então, são quantos anos? Que as A pessoas gente mora em muitas Bom vezes não Jesus querem hoje, na minha respeitar. idade, tem 30 e poucos anos que a gente mora em Bom Jesus. Antes disso, e agora com 30 e poucos anos que a gente vai vendo, a gente colhe os frutos da nossa família. Uhum. Hoje, graças a Deus, a gente é uma família estruturada. As minhas irmãs sempre pegamos junto com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe sendo no alicerce lá em casa, mesmo quase não vindo pra loja, mas a minha mãe tá por trás ali, cozinhando pra gente. Uhum. Às vezes cuida da criança. Rede de apoio. Entendeu? Minha mãe é o nosso rede de apoio. E meu pai foi crescendo através da minha mãe, tendo a minha mãe ali. Então hoje eu e minhas irmãs, a nossa veia somos diferentes, hein? A nossa veia empreendedora vem daí então. Lá dos pasteizinhos, lá da linha do trem, Santa Maria de Campos. E a Barbarella veio como pra sua mão, Bri? A Barbarella, nós tínhamos a Elba, aí da Elba veio o Mercadão dos Calçados, que é onde é a Keds hoje. Aí começa a evoluir, né? O tempo vem evoluindo. As E a gente coisas. tem que acompanhar. E a gente tem que acompanhar, porque se não acompanha, é porta fechada. A Barbarella, depois de um tempo de Mercadão, aí reformamos o Mercadão, mudamos para Keds, né? O nome. E aí construiu aquele prédio novo, onde tinha a Elba. Aí veio a ideia do meu pai, vamos abrir uma loja lá, né? Fazer uma outra loja num conceito diferente da Keds. Aí, na época, tava a moda, esses nomes ela, com o final ela, que a gente vê aí, Andarela, Passarela, não sei o que, ela, era muito forte. Essa Barbarella hoje deve ter uns 20 anos, a Barbarella tem. Caramba. Se não tem, vai fazer 20 anos. E vai ser o que ela? Aí, como a Bárbara era a irmã mais velha, aí falei, vamos botar a Barbarella. A gente até tinha pensado em outros nomes, que meu pai adora um nomezinho assim, ponta do pé, pé de botas. Meu pai gosta desses nomes De assim. um nome mais popular. Não, de um nome mais popular. Mas como a o loja... pai da Brígida, ele é meu mais pai voltado para uma coisa popular. No entanto, que ele tem as suas ofertas hoje, que ele nunca quer com as suas ofertas. Ele não vai acabar nunca a sua oferta, porque ele gosta daquele povão ali. Entendeu? Ele tem a credibilidade do povão dele ali, ele não vai largar aquilo ali. E a Barbarella foi isso, surgiu com o nome da Bárbara. E dali, como seria uma loja mais bonitinha, aí Barbarella, nome de boutique, a gente escolheu. E foi se passando os anos, surgindo novas oportunidades. Hoje, aí surgiu um novo ponto aqui, né? A gente veio pra cá. Aí começou a tomar uma proporção maior. As meninas tiveram a ideia de abrir a Keds Esportes em Itaperuna. A gente tem uma loja de esporte em Itaperuna. E ficou muita coisa, porque eu e minhas irmãs somos 3, mas somos totalmente diferentes uma das outras. A gente se completa. Cada um faz uma coisa, né? Cada um faz uma coisa, é igual a gente aqui, que no final deu tudo certo. Da liga. Isso. Aí elas assumiram uma parte que elas tinham mais a ver e eu fiquei com a Barbarella. A gente tá sempre junta, comprando junto, viajando junto, fazendo tudo junto, mas
a gente separou, né? Eu tô tomando conta hoje da Barbarella e elas com as duas Keds. E é isso, e é ver empreendedora daí do meu pai pra cá. E orgulho, muito orgulho do pai e da mãe que eu tenho, das irmãs que eu tenho hoje, das empreendedoras que elas são, mas elas não são muito de aparecer assim. Você quase não vai vê-las assim. Se eu trouxer ela só se for amarrada pra sentar aqui com a gente. Exatamente. E é isso. Então. E você, Fê? Vai, Fernandinha. Conta a sua. Eu sou cria de loja. Eu comecei a trabalhar com 14 anos em loja, na antiga CIR, que era em frente ao Banco do Brasil, que acho que nem agora é loja de biju, né? Sim. Eu comecei a trabalhar ali com 14 anos. Dali fui pra outra loja, que fui pra outra loja, que fui pra outra loja. Eu nunca fui muito apegada a nada, principalmente a emprego. Então, quando não tava bom, eu falava, cara, não tá bom, tchau, tô indo procurar outra coisa. E fui indo. Não sei, você fez faculdade, Bri? Eu fiz. Você fez administração? Eu fiz, não, Educação fiz. física, Na época, né? minha irmã fez administração, a outra fez nada a ver. E eu fiz educação física. Então, eu não fiz faculdade, né? Eu até passei, mas não fui fazer. Eu passei pra psicologia e não fui fazer. Continuei trabalhando. Achei que naquela época, pra mim, eu queria mais o fluxo de grana entrando do que parar pra estudar. Então, foi uma escolha. Meus pais não me obrigaram, muito pelo contrário. Eles até acharam ruim de eu não ter ido fazer a faculdade. Só que o tempo foi passando. Eu comecei a pegar tudo de administração. Porque quando eu vi, eu já trabalhava em loja, mas eu não ficava de cara com o público. Eu sempre estava por detrás, no escritório, resolvendo essas coisas. E aí o meu marido um dia virou pra mim e falou, Fê, e foi muito louco. Ele falou isso assim, uns 2 anos antes da pandemia. Ele falou assim, Fê, você já parou pra pensar, do nada, assim, a gente almoçando. Ele falou assim, já parou pra pensar se de repente o mundo para? Caramba! E aí você não vai ter nada pra fazer, porque você não sabe nem tirar uma sobrancelha, Fernanda. Porque assim, a Mirella me conhece há muito tempo. Eu realmente não sei fazer nada em mim mesma. Então assim, eu sempre paguei para as pessoas fazerem. Eu sempre trabalhei. Então eu nunca tive filho, né? Eu fui ter filho mais velha. Então assim, eu sempre paguei para as pessoas fazerem as coisas em mim. Eu ia na Alex lavava meu cabelo. Era esse grau, assim. Então assim, ele virou pra mim e falou assim, Fê, você não sabe fazer nada. Você não sabe tirar uma cutícula. Você não sabe tirar um pelo da sua sobrancelha. Se tudo para... Você vai virar um bicho dentro de casa. Não, nem por isso. Ele falou assim, se tudo para e você é mandado embora, você não vai poder nem oferecer assim, um serviço assim, cara, deixa eu tirar a sobrancelha pra me ganhar uma grana. Você não sabe fazer nada. E aí aquele assunto morreu na hora do almoço. Eu fiz assim, que nada. Mas aquilo foi matutando na minha cabeça, sabe? Aquilo ficou, ele plantou aquela semente. Já foi um grãozinho. Passou um tempo, eu tava no meu serviço, eu trabalhava na Gráfica Bom Jesus, no escritório, e eu fui tirar uma nota fiscal pra uma pessoa, e eu cheguei no balcão pra pegar os documentos, os dados, pra tirar aquela nota. E era do antigo Instituto Embeleze. A Sheila que foi lá pedir, eu lembro como se fosse ontem. E aí ela virou e falou assim... Eu conversando, pegando os dados, falei assim, o que vocês oferecem no instituto? E aí ela virou e falou assim, a gente oferece isso. E no fim tinha um cursinho de massoterapia, porque pra quem não sabe, massoterapia não é regulamentado no Brasil. Então é como se fosse um curso de manicure, né? E eu parei e falei, cara, É livre. É livre. Eu falei, cara, eu vou fazer isso daí. Porque mesmo que eu não goste, são 6 meses de curso, eu vou receber 6 meses de massagem de graça. Então, assim... Você foi pro curso pra receber massagem. Exato. Então, assim, eu vou pro curso pra receber massagem. E aí... Tipo, mais uma vez alguém vai fazer alguma coisa em mim. Muita futilidade, mas foi assim que eu entrei. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu me apaixonei pela massagem, pelo ato de cuidar. E uma coisa foi puxando a outra. E aí, assim, eu terminei o curso de massagem, eu queria fazer outras coisas, e aí a estética já era regulamentada no Brasil. Então eu precisava de uma faculdade.
E aí foi aonde eu comecei a fazer a faculdade de estética, fiz a faculdade, me formei, quis fazer estética e cosmetologia, porque eu gosto de cosmético, gosto de indicar cosmético. Quem diria, Fernanda fazendo massagem. E aí, e assim, hoje, eu fiz 2 pós, né? Depois disso, eu fiz a faculdade, fiz as pós, né? Fiz a pós em estética avançada, pós em pós-operatório, porque na época tava o boom da cirurgia plástica. Então eu pensei, cara, eu preciso drenar essa mulherada de cirurgia plástica, né? Então, sempre aproveitando as oportunidades. Então, assim, só que o meu pão de sal ainda é a massagem. Então, assim, o que eu tenho muita procura ainda é a massagem. Foi aonde eu resolvi empreender com mentoria de massagem, porque a massagem ainda é livre. E aí foi onde eu forte. Aí foi aonde eu ainda vi uma outra oportunidade de grana, foi nos cursos. Porque é uma coisa que cansa menos, né? Porque a massagem acaba cansando muito. Hoje eu faço em média 12 massagens por dia. Caramba. Então, Ai, assim, que delícia. Não, com a Brígida não é muito bom, não, porque a gente bate papo o tempo todo. Ela só conversa. No meu tempo, eu tenho que cobrar dela. Sim. Mas aí, assim, foi por isso. Aí, quando eu comecei a empreender, eu achei que não fosse dar certo. Eu achei que não fosse ser minha praia. Porque eu tava acostumada a ser CLT, né? Então, pra você pegar do nada e falar assim, cara, não vou ser mais. Porque quando eu vi... Vão te chamar de louca. Não, vão me chamar. Eles te chamaram de louca. Me chamaram de louca. Tipo assim, como você vai sair de uma coisa que é certa pra fazer algo incerto? E o pior, Brígida, um ano. Eu tava grávida da minha filha quando eu virei pra minha antiga patroa e falei, olha, eu vou ganhar neném, vou sair. Porque eu vou trabalhar com massagem. Veio a pandemia. E aí ela não me aceitou de volta. Ela falou assim, olha, vai ganhar dinheiro com vai massagem. ganhar dinheiro com massagem. Mas assim, ela aceitou meu marido, pelo menos, trabalhando lá. Então, eu sabia que de tudo ruim não ia ficar. Sim. E aí veio a pandemia. Mas lembra quando a gente conversou no seu pod? Tem até um corte sobre isso. A pandemia não me parou. Foi aonde a minha ficha realmente caiu que eu nasci pra empreender. E se você me perguntar hoje assim, você tem vontade de trabalhar pra alguém? Não. Você tem um plano B? Não. Porque eu não vou gastar minha energia num plano B, cara. Minha energia vai toda no meu plano A, que é fazer... Que é a sua escolha. Exato, que é fazer o meu empreendimento dar certo. Mas quando a gente tem o plano B, a probabilidade de a gente não dar certo é muito grande. Porque a gente tem de onde sair. E eu vejo muito isso quando eu dou curso no presencial, né? Que as meninas falam, não, eu vou fazer o seguinte. Não, elas fazem o seguinte, vou fazer o curso com você, né? Vou ficar aqui 2 dias fazendo, porque é um curso livre, então a gente consegue ministrar ali em 2 dias. E aí eu vou dar um jeitinho, porque durante a semana eu vou trabalhar no comércio e aí eu pego depois que eu saio do comércio, que a gente não consegue, porque a gente sai exausta. Sim. Né? Depois que eu saio do comércio eu vou atender uma cliente, no final de semana eu vou atender outra cliente. E aí ela tem esse plano B, porque o plano A dela não é empreender. Né? Porque a gente sabe das dificuldades que é empreender, né? A gente tem que fazer as nossas clientes, a gente tem que correr atrás, à frente, do lado, do outro, tem que mandar mensagem, tem que captar, tem que ir no mercado e falar, nossa, o Silis é tão bom, né? Por que você não faz? Entendeu? Então, assim, isso é muito difícil, né? E aí, quando a gente tem um plano B, a probabilidade de a gente dar muito errado é muito grande. Deixa eu só dar um alô pro pessoal que tá ao vivo ali nos Instagrams, no Olá, Café com Elas. Gente. A gente conversa muito, tá, gente? A gente conversa muito aqui. E parece que no Brinde divulga. Como temos aí, Sandro? O que temos aí de bom? Tem pergunta? Abre pergunta, o né? pessoal Tem quiser. 128 pessoas agora. Olha! Muito bem. bom. Obrigada, Sejam gente. bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês aí. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, hoje a gente está mais se apresentando aqui. É o primeiro episódio, então a gente está se apresentando, apresentando o Café com Elas, para vocês aí conhecerem. Mulherada, empreendedora, quer empreender? Cola com a gente. Cola com a gente, é aberto, o nosso café é aberto, tá bom? É só me mandar mensagem aí também, qualquer coisa, pra Fernanda, Mirella, a gente explica tudinho pra vocês. Já tem data do próximo encontro, hein? Já tem data e eu quero a mulherada toda unindo forças, mostrando a nossa força, a nossa garra que a mulher tem no empreendedorismo. E a gente tem projetos muito grandes pra acontecer. Muito Só tá começando 2025, hein? Isso aqui é uma sementinha que a gente tá plantando hoje. E vocês vão ver. E aí? A Rock falando que tá dentro. Obrigado, Jovelina. Também é uma empreendedora feminina
que vem aí dos pais dela, né, da padaria. Amiga, você, nota 10. Conto com você. Eu quero ir, hein? Ju, maravilhosa! Com certeza. Sucesso. Obrigada, Michele. Obrigada pelas Lu, mensagens. Piúma, bora. Ei, Lu! Lu lá em Piúma assistindo a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente tá transmitindo aqui, fazendo corte pro YouTube do nosso café. E depois eu vou postar tudinho pra vocês acompanharem também, tá? E bora lembrar de migrar pro Instagram do Café com Elas, porque lá a gente vai postar coisas do café. Do café. A gente acaba postando em tudo, né? Nos pessoais, em tudo. Pra convidar todo mundo. Mas pra migrar também, porque lá vai ser onde a gente vai acabar soltando. E pra valorizar também, né, gente? Esse Instagram que tá começando agora. Começando agora, então vai lá, clica, segue, manda pra quem vocês conhecem. Pra empreendedoras. Thaís Vieira personalizado, já quero. Thaís, maravilhosa! Thaís também, empreendedora. Obrigada, Thaís. Vamos aí, lá, gente. Mi. E você, como é que foi? E eu? Como que eu comecei? Onde eu tô? É uma longa história. Mas pode contar cortadinho. Eu vou contar devagarzinho. Devagarzinho não, né? Rápido e curta, né? Se deixar, a gente vai falar 3 horas aqui, né, Sandro? Tem papo, tem papo. Aqui, se o Sandro sentar nessa mesa, dá ruim. Porque nós 3 falam e o Sandro fala mais. Muito mais. Mas a gente vai ser convidado pro pod dele. Sandro, convida nós, hein? Convida nós, convida. Convida. Então, a minha história, ela começou, né? Eu sempre fui uma pessoa que... Meu pai e minha mãe, né, de família humilde. Meu pai, ele sempre teve que trabalhar em 2 empregos pra poder sustentar a gente, né? Somos 3 mulheres lá em casa. Július, literalmente. Meu pai sempre trabalhava. A gente nunca conseguia ver meu pai em casa. Porque ele tava sempre trabalhando pra caramba pra poder sustentar a casa e minha mãe ficava cuidando. Ninguém conhecia seu pai, né? Basicamente ninguém nem conhecia o pai da Mirella. De tanto que ele trabalhou. E aí a minha mãe ficava em casa, cuidava da gente, tentava fazer uma unha, tentava empreender de alguma forma ali. Mas ela sempre se dedicava a gente mesmo, as 3 meninas ali que eram escadinha, né? A gente foi escadinha, 3 anos ali certinho. E aí meu pai, cansado, muito exausto, né? Porque ele não dormia, trabalhava o tempo inteiro pra ganhar lá o salário mínimo. E ele sempre, essa frase é muito estampada na nossa vida, que ele sempre falava o seguinte: estuda pra você não precisar passar pelo que eu passo. Estuda pra você não precisar aguentar a humilhação de outras pessoas. E ele sempre falava isso muito latente. Só que eu sempre fui pra frente, né? Eu sempre, desde muito nova, com 8 anos, eu vendia pulseirinha de miçanga, cordãozinho. Com 9 anos, eu lembro que eu tenho amigas de infância, Alice Bernardo, Milena Bernardo, e que a mãe dela vendia a Avon, Natura, essas coisas. Eu falei, me dá essas revistas aí que eu vou vender no bairro. E aí eu rodava o bairro e vendia muito. Eu vendia tanto, com 9, 10 anos, que a minha mãe teve que abrir um cadastro no nome dela pra eu começar a vender. Porque assim, eu criança, eu ficava assim, ai, mas eu quero os brindes, as canecas que a Avon dava, as toalhas de mesa. Eu não ganho os brindes, eu vendo. Então, inclusive tem lá em casa até hoje. Então ela começou a abrir pra me apoiar também. Tomava uns calotes, ela pagava pra poder sempre me apoiar. Fui babá também. E com 14 anos eu saí, né? A Poliana, minha irmã, que é uma empresária, hoje em dia também empreendedora, começou do zero. Ela falou, olha, tem uma amiga minha que vai sair de um salão, né? E tem uma vaga, você quer começar? É meio período e tal. Comecei a trabalhar com a Alexis Delane. Você estudava, né? Estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então eu saí do colégio meio-dia, 1h30 eu começava a trabalhar. Em casa, almoçava e começava a trabalhar. E aí a Alexis Delane foi uma pessoa muito forte nessa parte, né? Porque ela me ensinava e eu não tinha dom nenhum, gente, né, Fernanda? Nenhum. Gente, eu não queria falar, mas nenhum, gente. Ai, a Mirella molhava a gente toda quando a gente ia lavar cabelo. Gente, era uma tristeza. Gente, mas fazer o quê, né? A gente incentivava. Eu falava assim, Mirella, você tá me molhando, tá molhando minhas costas todas. Ela não fala nada não pra Alex não brigar. Gente, eu era Fernanda, né? Eu não sabia lavar o cabelo direito, eu não sabia tirar minha sobrancelha, eu não sabia fazer a minha unha, eu nunca tive esse dom de minuciosidade. Eu às vezes até olho e falo assim, cara, como que eu consigo fazer uns cílios hoje? Porque eu não tinha dom nenhum, eu não tinha. A Alexis, quando eu saí da Alexis pra depois voltar, eu falei, Alex, tô querendo fazer um curso de cabelo. Ela, não, pelo amor de Deus, Alex,
Faz outra coisa, pensa outra coisa. Ela falou, não. E eu comecei na época, em Beleza, inclusive, fazer curso de cabelo. Fiz 1 ano e pouco, depois entrou a pandemia, enfim. E aí, no meio disso daí, porque eu fiquei desempregada ali em 2019, a Alexis virou pra mim e falou assim, por que você não faz um cursinho de cílios? Aí eu falei, tô fazendo nada da minha vida, vou lá fazer isso. Odiei. Odiei. Caramba, mas eu não tinha plano B. Eu tava desempregada, sem dinheiro, sem nada. Morava na época de aluguel, eu tive que voltar pra uma casa, que eu moro até hoje, inclusive, que é do meu pai. Ele me abrigou lá, falou, fica aí e dá seu jeito. E eu sempre fui uma pessoa muito de trabalhar, de ter as minhas coisas, controlada. Né? Também controlada, né, Brígida? Muito. Gente, a Brígida. Vou contar rapidinho. Eu trabalhava lá na Brígida e todas as meninas compravam muito sapato. E eu nunca comprava. A Brígida, Mirella, mas você não vai comprar nada. Nem você trabalhou. Não, não vou comprar. De 20 funcionários que passou lá, as meninas compram, não tem como não comprar. Eu experimentava todos. Eu não comprava. Ela recebia o salário dela todinho lá. Era a única danada. A danada. Inteiro o salário. Só ela. Nem vale fazia. Nossa. Ai, saudade quando eu era controlada. Na época nem era tanto dinheiro assim, né? Mas verdade, aí era meio salário. Era meio salário. Mas é porque, vou te contar por que eu não comprava. Porque com 14 anos eu comecei a pagar minha moto, que era meu sonho. E eu pagava com sócio da moto. Então, tipo, eu ganhava meio salário. Na época, R$500. E eu pagava 450 de moto. Então eu não tinha como gastar. Entende? Então, assim, eu sempre fui assim. Foram opções. Opções, exatamente. Não tem como ter duas coisas ao mesmo tempo. E aí comecei a empreender nos cílios, né? Entrou a pandemia, continuei, fui trabalhar, dava meu jeito. E eu era pessoa que em 2020 ali, que foi final de 2019 para 2020, eu pegava meu celular, ficava deitada na maca, ficava assim, nossa, por que essa pessoa tem isso aqui? Eu não consigo ter. Poxa vida, eu tô aqui trabalhando, mas eu não fazia nada pra isso mudar, né? E em 2021 eu comecei a estudar mais sobre essa parte de marketing, Instagram e tal. E foi quando começou tudo a dar muito certo, né? Que eu comecei a investir, fui pra fora, comecei a fazer curso fora. E fui no meu primeiro evento presencial, que foi o Static Micro, no Rio. E foi lá que abriu muito a minha mente. Eu saí da minha bolha. Eu saí de onde eu tava e abri os meus horizontes. Comecei a estudar coisas que não se tinham, que foi visagismo, saúde ocular. Porque antes era, vou botar um pelinho aqui e pronto, acabou. Então não tinha muito essas partes mais técnicas. E foi quando eu comecei a crescer de forma muito grande, né? Em 2021. Foi meu boom. E aí, em 2022, foi só progressão, né? Eu fui convidada, morei fora do Brasil, fazendo extensão de cílios. E quando eu morei fora, como eu tava falando lá no início, que a gente tem muita mania de dar valor ao externo, foi quando eu comecei ainda mais ser valorizada. Porque as pessoas falaram assim, nossa, como assim? As pessoas paravam, a minha família, e falavam, você é mãe da menina que tá no Egito? Você é irmã da menina que tá no Egito? E lá eu tava sofrendo, muito gente. Conhecida. Gente, eu chorava todo dia, querendo voltar pra minha Good Jesus, pro Bom Jesus. E o pessoal me dando valor porque eu tava fora. E aí foi quando eu voltei do Egito. Já tinha as meninas, né? Minhas parceiras que trabalham comigo, né? A Alex trabalha comigo até hoje. Na época a Kai trabalhava comigo. E aí voltei, montei a clínica e a gente expandiu, né? Hoje nós somos clínica, que é o ponto físico, né? Que é onde a gente atende os procedimentos. A gente tem um shopping que nós fazemos importação de produtos, né? De cílios, de mousse de higienização. Então a gente faz a importação com a nossa marca. A gente criou um produto pela Anvisa, enfim. E a gente tem a Academy, que são os cursos presenciais, são as mentorias que eu ministro também, que inclusive dentro das mentorias eu ensino as pessoas a empreenderem, a tocarem o negócio delas, a fazerem o negócio delas darem certo. Então dentro da comunidade eu ensino como ela vai montar um curso, como ela vai estruturar a empresa dela, como ela vai fazer o marketing da empresa dela, como ela vai fazer controle financeiro. Nossa! Como ela vai fazer o controle financeiro que vocês viram? Que a Brígida me falou que eu sou muito boa nisso, inclusive, desde muito nova. Porque também veio do meu pai, né? Ele sempre foi muito controlado. Eu falo que meu pai, ele só não empreendeu porque ele tinha uma família.
Porque ele tinha medo de faltar o nosso arroz e feijão na mesa. Lá em casa foi o contrário. Meu pai, na época, comprava até urubu voando sem dinheiro. E hoje em dia, nossa, não compra nem ideia. Ó. Meu pai nunca foi comprar urubu voando. Ele sempre Meu foi pai o cara comprava. não vou viajar porque esse dinheiro aqui eu preciso guardar pra pagar não sei o que. Sabe aquela pessoa chata, certíssima, organizada, nananã, sabe? E aí, ele sempre foi essa pessoa. Então eu sempre tive muito essa veia dele. E ele só não empreendeu por conta disso mesmo. Por falta de oportunidade, porque ele é muito bom. Ele construiu, né? Todas as casas, né, de aluguel, tal. Ele que arquitetou, ele que fez as coisas. Ele é muito bom com conta, que eu odeio, tem pavor. E aí eu fiz, né? Comecei direito, larguei o direito na metade do caminho. Meu pai ficou puto comigo. Porque ele vendeu o carro dele, gente. A única coisa que ele tinha comprado foi o carro. Ele vendeu o carro dele para pagar minha faculdade. Com 2 anos e meio eu falei, pai, não quero mais, quero fazer administração. Ele falou, então você administra a sua vida, porque eu não vou te ajudar mais. Eu fiz minha administração, enfim. Mas o que eu falo hoje sobre empreender, que é muita vivência. É muito dia a dia. Não adianta você vir hoje e achar que amanhã você tá com dinheiro na conta, que não é. Que não é fácil. Não. A gente constrói. E o que a gente vai vivendo é que faz com que a gente se torne grande. Porque são as nossas experiências. Tanto é que dentro da comunidade, eu ensino as minhas experiências. Como eu fiz pra conquistar o que eu conquistei em pouco tempo, sabe? Então, assim... E não é receita de bolo, porque Não às é, vezes não é. o jeito que a Mirella fez, você pode fazer igual. Sim. Que não vai dar certo. É igual minhas lives. Você tá entendendo? Sim. Não é receita de bolo. Sim. É a mesma coisa. Às vezes eu sinto nas meninas, porque quando eu vou dar mentoria presencial, eu não faço igual a Mirella. A Mirella separa um sábado pra isso. Eu não. Na segunda. Eu dou no intervalo de uma cliente e outra. Eu encaixo as minhas mentorias dentro da minha agenda. Porque hoje, como eu tenho 2 filhos, né? Hoje eu falo que tem sábado que eu trabalho, óbvio, que eu faço meu laser e tudo mais, mas eu tiro o meu final de semana, pra mim ele é sagrado. Não que eu não esteja pensando em serviço, não é isso, mas eu gosto de estar com eles. Então eu não faço mais nada disso dentro desses dias. Então o que eu faço? Numa terça-feira, 4 da tarde, eu não tenho cliente. Então eu vou pegar fulana e vou dar essa aula pra ela de 4 às 5. Então, essas meninas, elas veem um fluxo de cliente, assim, elas chegam, tem uma cliente lá dentro. Aí elas saem, tem uma Já cliente lá fora esperando. Aí elas acham assim, muito fácil. Isso aqui, muito fácil. E aí, quando elas começam a empreender e me ligam e falam, Fernanda, eu não injetei nada em 3 semanas, é a hora que bate o desespero nelas. Só que elas não entendem que quando eu comecei, eu tinha 3 clientes. E não era no dia, não. Era 3 clientes na semana inteira. Na semana inteira. E hoje ficou tão menos difícil, mais fácil. Com a rede social. Na época que eu comecei a fazer cílios, em 2019, eu tinha que convencer as pessoas de fazerem cílios, porque não era tão comum. Porque eu não ia. Era 3 horas de cílio. Eu era um que não ia. Me mandava mensagem assim, ficava assim, Mirella, o dia que você fizer em 1 hora, eu vou. Exatamente. Ela ficava assim comigo. Falou, não, Brígida, pode vir que eu vou fazer em 1 hora. Gente, e pra mim 3 horas ainda é pior, porque massagem é considerado futilidade. Que hoje não é luxo mais. É luxo. Isso não é luxo mais. Antigamente, cílios também era considerado Entendeu? Tipo luxo. assim, Hoje em dia não é necessidade. Você escuta igual assim, às vezes eu falo prioridade. assim, eu tenho a mesma cliente há 4 anos, indo 3 vezes na semana fazer massagem. Aí a pessoa fala assim, tá dinheiro, sobrando ela dinheiro, ela tá pode. podendo. E às vezes não, às vezes a pessoa não sabe do que passa ali, não sabe se ela tem algum problema físico, não sabe se ela tem algum problema neurológico, não sabe se ela tá precisando de um suporte, não sabe, mas sabe julgar aquilo ali. Então assim, a minha profissão, quando veio a pandemia, eu lembro que eu pensei, cara, tô ferrada, porque as pessoas vão prezar bem essencial, comida, bebida, remédio e massagem, e não choveu de gente pra fazer massagem, porque tava todo mundo com o psicológico abalado. Entendeu? Então era ali que eles encontravam um refúgio
daquilo tudo que estava acontecendo lá fora. Máscarazinha e deixa o corpo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão do empreender, que as meninas desistem, é o fato do injetar. A gente vê todo mundo injetando o tempo todo no Instagram. É o dia inteiro vendendo, atendendo e produzindo. Só que a pessoa não sabe que, às vezes, você tá ali só mexendo no celular mesmo e postando um videozinho que você fez na semana passada. Eu lembro que eu tinha uma cliente de toda quarta-feira, 6 horas da tarde. Eu fazia na época sobrancelha também. E ela ia toda quarta-feira, 6 horas da tarde, fazer sobrancelha. Eu fazia por R$20. Muitas das vezes eu chegava no salão, na época que eu trabalhava, às 9h30 da manhã, e eu ficava até às 6 da tarde. Sem ninguém. fazer nada. Só pelos R$20. Só pra eu atender ela, uns R$20. Fiel. Entendeu? Cliente fiel. Só pra eu atender ela. Por quê? Mas aí, porque eram os R$20 que eu tinha de meta. Mas aí que eu batia. nessa hora que meu pai falava uma coisa. Enquanto descansa, carrega pedra. Aí eu estudava. Tá à toa, vai produzir conteúdo. É isso que eu Tá ia à falar. toa, vai estudar. Eu Tá pegava à toa, vai fazer campanha. Tá à toa, vai fazer trenzinho no Canva, vai fazer uma campanhazinha e vai postar. Enquanto, meu pai sempre falou isso pra mim. Fernanda, você é pobre. Então, enquanto você estiver descansando, carrega pedra. Vai fazer alguma coisa. Não para, não procrastina. Cuida do seu... Meu pai sempre falava, cuida do seu tempo, cuidando da sua vida. Para de olhar a vida do outro. Então, assim, hoje eu não tenho esse hábito do rola feed. Eu rolo feed em casa, às vezes. Porque quando eu tô de bobeira ali, eu Faço stories, rola feed. Eu falo com a minha filha assim, ai filha, deixa a mamãe agora dar uma roladinha de feed. Porque quando eu Que a tô gente aprende ali... também. Exato. Porque quando eu tô ali no meu serviço, eu tô escrevendo alguma coisa, eu tô roteirando alguma coisa pra me fazer de Reels. Você nem tem tempo. Porque entre um e sai outro... Você sabe como é que é. Então, assim, não tenho tempo. Graças a Deus. Hoje em dia até é difícil, porque eu quero parar de trabalhar em segundas e eu não consigo. Hoje eu trabalhei. E é um dia que eu não trabalho. A minha mãe falou assim, você vai trabalhar hoje? Porque hoje não era meu dia de trabalhar, mas eu tive que ir, porque eu folguei semana passada, então eu tive que ir. Então, pra compensar a semana. Então, meu pai sempre falou, tá parada? Tá descansando? Tá à toa? Carrega pedra, vai estudar alguma coisa, vai ver alguma coisa, vai ler alguma coisa, vai procurar alguma coisa. Foi o que a Mirella falou. Você não cria nada, você copia. Só que você copia do seu jeito. Exatamente. Então vai ver um Reels lá sua essência. Legal quando você copia do seu jeito. Põe a sua essência ali. Sim. E aí eu tive uma mentorada que ela era muito engraçada, porque ela não queria saber as técnicas. E eu sempre ensinei as minhas mentoradas o seguinte: escute seu cliente, veja o que ele quer. Não adianta eu te ensinar um monte de manobra. Não adianta. Às vezes ele não quer uma massagem na perna, ele quer... E aí? Escuta, faça do seu jeito, monte seu estúdio acolhedor, do seu jeito, com a sua essência. E ela me ligava e ela falava assim, Fernanda, eu achava que era dúvida, né? Oi? Ela falava assim, eu queria saber qual é a essência que você usa aí na sua sala. Fernanda, aonde você comprou esse jogo de toalha? Fernanda, esses potinhos que você põe creme, você compra onde? Fernanda, Aí eu falei assim um dia pra ela, eu falei assim, olha, não é que... Aí eu falava assim, por que você não vai numa loja, olhar... Cria sua identidade. Cria sua identidade. Aí um dia eu virei pra ela, falei assim, ó, eu compro isso em tal lugar, isso aqui eu compro em tal lugar, isso aqui eu compro em tal site. Aí ela falou assim, e você vai me dar as dicas fáceis? Assim, eu falei assim, sabe por quê? Porque quando uma cliente minha entrar na sua sala pra fazer massagem, ela vai lembrar de mim na hora e falar assim, vou lá na Fernanda. Essa sala que tá igual a da Fernanda, vou lá. Vai lembrar de mim e fala, cara, vou lá. Então, assim, sabe, não faça, pode fazer igual. Já me perguntaram, não sei se já te perguntaram, se eu não tenho medo de dar mentoria. Não, você não tem medo de ensinar o que você sabe? Não. Porque eu faço de um jeito, e se você for numa pessoa que fez mentoria comigo, ela vai fazer do jeito dela. Sim. E a outra vai fazer do jeito dela, e aí você tem a liberdade de escolher aonde você vai fazer. Você falou algo muito engraçado da sua mentorada querendo copiar, né, as suas ideias. E foi engraçado que quando eu criei a Mirella Bonfim Clinic, eu queria exatamente isso. Eu queria exatamente
Erros de gravação, erros de Boa gravação. noite. Boa noite. Aconteceu exatamente Começa agora. Aconteceu exatamente isso, porque quando eu criei o projeto, né, que era um sonho da clínica, eu falei, olha, quando as clientes chegarem na clínica, eu quero que elas se sintam como se elas estivessem na casa delas. Eu quero que elas se sintam confortáveis. E aí, assim que eu inaugurei a clínica, passaram alguns dias e, assim, várias clientes começaram a me perguntar qual que é a cor? Porque eu gostei pra colocar lá em casa. Qual que é a cor? Porque eu gostei pra colocar lá em casa. Então, assim, o meu ideal, ele foi passado. Porque é exatamente isso que eu queria. Que elas se sentissem em casa. E quando elas estivessem em casa, elas se lembrassem da minha marca. Então, assim, a clínica, ela foi toda construída nessa intenção. De que as pessoas realmente se sentissem acolhidas ali dentro. Em casa. Entendi. E é isso. É isso, né? É um pouco de muita história que nós temos pra contar. E convite pro café? Sim, sim. Então, o Café com Elas, eu acho que ele é isso. Ele é uma troca, uma ajuda, mas aonde cada empreendedora vai pôr a sua identidade no seu empreendimento. E estamos aqui para aprender com elas também, né? Às vezes a pessoa acha assim, poxa, mas eu tenho um restaurante, o que eu tenho para agregar na vida da Fernanda? Muito. Às vezes ela sabe fazer ainda mais que no interior. Às vezes ela sabe fazer um café perfeito que eu vou botar lá no meu estúdio para servir para minhas clientes. Agregar também em relação a tudo. A amizade, a novos clientes. Sim. No último café que teve, quantas pessoas... Quanto network a gente conseguiu fazer ali. Sim, nossa. Muito. Imagina se nós dobrássemos, triplicássemos as pessoas e ali saísse 30% de novos clientes. Exato. E ali, que é o que a gente quer. Que é o que a gente quer. Crescer juntas. E aí você já parou pra pensar se esse café cria uma proporção do seguinte: a gente tem ali uma advogada que empreende, e aí nós temos a Mirella com um problema com uma cliente. Cara, a gente já tem um grupo onde ela pode ir ali consultar. Fulana, me dá uma luz aqui, cara. Tá acontecendo. Você tá entendendo aonde eu tô visualizando esse café? Brígida, olha, você que já lida com sapato há muito tempo, que você já é empreendedora há muito tempo, aconteceu isso comigo. Essa pessoa tem direito a essa troca? E você vai poder falar, cara, não, pela minha experiência, não. Então, assim... É isso, sabe? Não é só se reunir para ficar trocando história. É para se reunir para poder fazer acontecer. Fazer história. Fazer conexões, né? Que é o mais importante. Conexões, crescimento. E levar o nome do café pra onde for. Porque a gente tira por uma pessoa que tá aqui na mesa, a Mirella. Ela leva o nome de Bom Jesus aonde ela vai. Sim. Por que não levar o nome do café pra onde a gente for, entendeu? E conseguir captar gente até de fora daqui, porque... O café é isso. É isso. O café é isso. É pessoas que se conectam com a mesma... Ideia central. E não pensem vocês que vamos ficar em nós três. Aqui do meu lado, no próximo episódio, vão ter convidadas... maravilhosas. Pra agregar ao nosso café. Isso, agregar. Hoje a gente quis fazer uma apresentação de nós três. Nossa, e que apresentação? Deu quanto tempo aí? 2 horas falando. Deu quanto tempo aí, meninos? 1h05. Olha, tá bom. Quem teve com a gente aí até agora, muito obrigada. Muito obrigada. Aqui é uma bela... A gente tentou falar um pouco de muito da nossa história. Mas que a gente quer ter vocês junto com a gente. E a gente gostaria muito que vocês deixassem por direct um feedback pra gente. De quem quer participar, pra gente poder estar fazendo diferente dessa vez. A gente vai convidar todos, como a gente fez no Instagram, mas a gente quer mandar um convite para as pessoas que se interessam. Porque eu às acho que vezes uma ideia, mais ideia acolhidas. que você tem aí, que a gente não percebeu essa ideia ainda, que possa agregar ao nosso café. E é muito interessante também a gente falar que você, empreendedora, somos todas, até você que vende um café dentro de casa, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que eu não sou empreendedora porque eu não tenho um ponto físico, e isso não significa nada. Acho que a palavra empreendedora, ela tem pouco tempo que ela existe. Porque nós somos comerciantes, vamos dizer assim, meu pai sempre usou a palavra, nem empresário, sempre foi comerciante. Então o empreendedorismo
muita gente nem sabe o que é. Então, Ou acha que é algo muito grande, muito né? grande. Algo assim, não. pra quem já tem uma loja, pra quem já tem uma Não. clínica, pra quem já tem um estúdio, mas não. a loja, ela veio lá Do pequeno. da banquinha de sapato da Catina Surf, da banquinha de sapato lá na Elbo Calçados. Exato, é pra quem faz bolinho de pote, Exato. sabe? Faz e que vende, docinho. e que vende no Instagram. Isso é um empreendedorismo. E E muito lucrativo, inclusive, porque a gente nem sabe o quanto a gente movimenta nessa parte de empreender dentro de casa ou fora de casa, ou fora né? de casa. Então, A gente não assim, tem essa noção. eu queria muito ter esse feedback das pessoas que têm interesse pro próximo café presencial, até pra gente poder ornamentar uma coisa bacana. Fazer, né? Colocar uma um meta negócio bem melhor. grande aí pra gente fazer um movimento bem Um movimento legal. estrondoso, bem Então a parado. gente conta bem com vocês parado. aí, a gente conta com vocês. Exatamente. Próximo 128 café. pessoas na live da Brígida que você falou, Sandro? Tô perguntando, Então. tô perguntando a La Essências. Tô com seu óleo, inclusive. Qual a data do próximo café? Laís, a gente vai tentar, porque a gente tem um pódio no dia 27. Serão Entre o dois dia no mês. 20 e o dia 27. Vai ser nessa semana aí o encontro. Eu faço questão de você, Laís. Por favor, E outra maravilhoso. coisa, certeza, gente, Laís também. deixar avisado que o pod vai acontecer 2 vezes no mês, na primeira segunda-feira e na última segunda-feira do mês, às 19 horas. Às vezes atrasa uns 25 minutos, porque a Mirella Quem atrasa É, um pouco. eu tava atendendo, gente. Mas, eu tava atendendo. né, vai Vai acontecer. Próximo pós, dia 27, e já vai ter uma convidada com a gente. Então vai Exatamente. ser outros assuntos, outros papos E pra se agregar. você quer o seu nome passando aqui, porque pelo que o Sandro falou, tem quantas pessoas ao vivo, Sandro? 128. No da Bri aqui, no Bri tem 128, no café... A gente tá pequenininho. Não, mas vai crescer. Vai O café vai crescer. crescer. Vai pro café, vai gente. ter os cortes no ao 128 vivo. pessoas seguindo a Passei gente. com elas BJI. Isso. E eu quero patrocinadoras, mulheres, patrocinadoras aqui pra trás, ó, Pra o seu fazer a gente nome acontecer. pode estar aqui atrás. E, gente, é insignificativo o valor. Aqui, ó. Ó, começando. Ele puxando sarna pro lado dele. Ele tá E aqui estão os Mostra, patrocinadores, mostra. né? Nossos E a gente precisa dos patrocinadores pra fazer isso aqui acontecer. Pra Exatamente. levar Isso essa aqui. mensagem o mais longe possível. Exatamente. Porque Então, pela quantidade de gente que tá aí, muita gente tá entrando e tá saindo. Eu vou até ver o alcance que a gente teve. Cara, que bacana que foi. Que bacana, tô muito feliz. Imagina se a gente Muito conseguir mesmo. fazer um evento com Produtor da 128 roça. pessoas. Olha só. olha bem. Seria incrível. Tem que achar um lugar. O Sandra assim, Arruma, o Sandra Arruma. E outra coisa, vamos fazer o sorteio do café? Do café, o Produzido na Roça Mandou um mandou café. uma cestinha, gente, com o café deles. Pra quem, né, não conhece, passar a conhecer. E tem o café e tem um mimozinho muito bonitinho. Olha só, tem já uma Ai, xicrinha. que lindo. Pega aí, Ainda Bi. bem que eu não quebro. Ainda Ainda bem bem que que eu tá não no seu quebro. pé, tá no seu pé. É Eu amo isso aqui, cerâmica. gente. É, porque Que é aqui cerâmica. É prático. é prático. Pra quem vai passar só um, já vem tudo bonitinho e um pacotinho de café. Então a gente já podia fazer o sorteio, tá? Ó, pacotinho de café com a xicrinha, que eu achei um mimozinho isso aqui, achei Graça, muito gracinha. E a gente pode fazer o sorteio pra pessoa que tá Ao vivo ao com a gente. vivaço aí com a gente. Nubri, divulga no café. Faz no que responder primeiro, no Bri. No que responder primeiro aí, fala qualquer coisa aí, quem responder primeiro leva. É, a gente tá acostumado com essas lives. É. No que responder primeiro, levo. Já sei. Ninguém vai responder. Manda botar um emojizinho de café. Xícara de café. Uma xícara de A café. primeira pessoa aí, ó. Que botar a xícara de café aí, Sandro, fala pra gente. Que aí a gente já Tem água separa. no canto? Hã? Repete. Repete pra mim. Quem colocar aí primeiro a xícara de café... Já levou. Já- La Essências. Ei! Nossa, a Laís, próxima é seu, patrocinadora, Laís. hein? Se Deus quiser. Laís, quero seu bonequinho, Laís. E Quero com seu a sua bonequinho. essência aqui, ó. Pra Por deixar favor. aqui bem cheiroso. Nossa, isso aí, aquele é isso óleo aí. Porque aqui maravilhoso. tá com muito cheiro de homem aqui nesse bastidor. Bota as mais mulheres vão essência dominar aqui. isso aqui. As mulheres vão Exatamente. dominar isso aqui. Contar as histórias, né, de como a gente empreende no interior, sem ser na capital, né? Trazer pro interior o poder do empreender aqui dentro. Isso Que aí. a gente dá, né? fala. Que dá. Que dá. Mas que muita gente acha que é impossível. Que pode ser o tema do nosso próximo café e a gente Inclusive. espera vocês aí.
Acho que podemos encerrar então. Ok. Já falamos muito. Beijo, Obrigada, gente. Muito. Tem mais pergunta? Juliana Taliuri, temos Ju! interesse em saber para o patrocínio. Obrigada, Ju. Maravilhosa! Aline Obrigada. Fernandes, maravilhosa. Manda mensagem no direct pra mim aí, Sucesso. gente, que eu vou responder todo mundo, tá? É isso aí. Vai ser muito bacana. O próximo café, então, presencial do dia 20 ao dia 27, vamos postar direitinho. E 27, na última segunda-feira, vai ser o próximo podcast. próximo pod. Já com a convidada aqui. Mais gente Fono perguntando. Biovarenga, também tem. Ai, minha cliente! Bia! Obrigada, Aê, Bia! Bia! Isso aí, Bia. Bora mostrar a força, Bia, dessa mulherada, Aline hein? Fernandes, quero participar. Com certeza! certeza. Linda, blogueira, famosa. Obrigada, Aline. Paloma Pisano, parabéns, meninas. É do café! Obrigada, Obrigada, Paloma. Paloma. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Deixa o feedback pra gente aí, tá bom? Que eu vou compartilhar com E as sigam o meninas. café com elas. Isso é Sim, muito é, importante. vamos Siga deixar o lá Tanto no café com Instagram. elas. É muito importante que vocês sigam lá Tanto no Instagram Tanto- quanto no Aí. YouTube. Isso aí, ó. pra gente poder ganhar Um força. grande beijo. Beijo! Até o próximo. A gente vai se mantendo informado aí, informando vocês dos próximos episódios. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.